Vamos então para a nossa aula de português. Nós vamos começar essa semana um projeto novo chamado Pequenos Escritores. Por quê? A gente tem lido bastante, vocês têm lido bastante nas aulas, eu tenho percebido o quanto a leitura vem melhorando a cada dia, né? A professora consegue perceber quem realmente está lendo em casa, a leitura está bonita, tá com fluência, vocês estão observando a pontuação, conseguem ver quando é voz do narrador, quando é voz do personagem, né? Vocês estão indo muito bem, parabéns, continuem se esforçando, isso aí. Agora nós estamos indo para o terceiro trimestre e a gente precisa escrever um pouco mais. Vamos dar uma melhorada, uma avançada nos nossos textos, na produção de texto, na escrita, tá? Para isso, a gente vai fazer um pequeno projeto chamado Pequenos Escritores. Quem serão os escritores? Vocês. Nós já vimos vários durante o ano, né? Além dos clássicos, dos contos que a gente viu, os autores, a gente viu a Eva Furnari, Ana Maria Machado, a Ruth Rocha, a gente já conversou um pouquinho sobre todos esses. Dessa vez, quem serão os escritores serão vocês. Como é que vai funcionar isso? Durante a semana, vocês precisarão, pelo menos, escrever uma história para ler durante nossas aulas, tá? Vocês vão criar um texto. Essa história, vocês já sabem que ela precisa ter uma situação inicial, um conflito e como se resolve, né, a situação. Para isso, vocês poderão usar ou um caderno de caligrafia para escreverem, ou o caderno de português, e aí seus textos ficarão registrados lá. A prof gosta de fazer isso durante todo o ano, porque é um jeito de vocês desenvolverem um texto. Quem tem irmão mais velho já viu que a gente tinha um cartaz, e esses cartazes a gente ia colocando adesivos para quem fosse os escritores, quem escrevesse mais, né? A gente não está na sala, não consegue fazer isso, mas a gente vai ouvir as histórias de vocês. Então caprichem, uma vez na semana, todos vocês terão que escrever uma história, e durante as nossas aulas, que não precisa necessariamente ser só durante as aulas de português, vocês vão ler a história que vocês escreveram para a gente. Dessa vez eu não vou contar a história para vocês, quem irá contar a história serão vocês, tá? E a gente vai ter a oportunidade de ouvir várias histórias diferentes durante a semana, ok? Então esse projeto chama-se Pequenos Escritores, a prof vai mandar para vocês explicando direitinho. Se preparem então para arregaçar as mangas e começar a escrever, certo? O texto a gente vai trabalhando conforme as coisas irão acontecendo, então vocês já sabem que é importante o uso da letra maiúscula, início de frase, nome de personagens, depois das pontuações, a gente já viu isso, tá? Vocês já sabem que quando o personagem está conversando, tem que usar o travessão, já vimos isso durante o nosso texto, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E à medida que vocês forem escrevendo, vocês vão aprendendo a usar isso, tá bom? Então, durante a semana a gente vai estar ouvindo as histórias de vocês. Depois a prof vai conversar com vocês durante a aula e vai explicar como é que isso vai acontecer, ok? Vamos então para o nosso livro de português. No nosso livro, a gente viu o conto da semana passada, que eram Os Três Moços, né? Da Henriqueta. E essa semana, uma escritora, olha só o que aconteceu na atividade dessa semana. A escritora do texto a seguir saiu às pressas e não conseguiu terminar o seu belo conto. Imagina, uma história que não tem um final. Você pode ajudá-la? Acompanhe a leitura e em uma folha à parte escreva um final bem interessante. Depois você vai ler para a classe. Então, vocês não precisam escrever na folha, vocês poderão usar o seu caderno de português para escrever o final dessa história. Mas antes de escrever o final, a gente precisa ouvir a história e entender a história para que o final tenha sentido, né? Tem uma sequência. Então vamos lá ouvir a história. Há muitos e muitos anos, na primavera do universo, quando tudo que existia na Terra era jovem, duas irmãs caminhavam pelos campos cobertos de belíssimas flores.
saciavam a fome com as deliciosas raízes que tiravam da terra. Certa vez, ao anoitecer, uma das meninas abaixou-se para colher uma flor que chamou sua atenção por ser maior do que todas as outras. Ao observar as pétalas, viu estampada numa delas o rostinho de um bebê. A carinha era tão bonito que a menina arrancou um pedaço de casca de árvore e com ele fez uma caixinha, onde guardou a flor. Era como se essa flor fosse seu grande tesouro e ela quisesse protegê-lo. Pôs a caixa num galho de árvore e todas as tardes, depois do passeio, ia visitá-la. E então contou o segredo para a irmã. Acontece que lentamente a flor foi se transformando num garotinho que a cada dia ficava mais forte e saudável. O verão terminou. Com a chegada do outono, as noites começaram a esfriar e a criança a enfraquecer. Seu rostinho afinou. A menina encontrou uma coberta feita de pele de animal e agasalhou o bebê flor. Um dia, ela contou à irmã sobre seu estranho filhinho. A irmã ficou muito feliz com a novidade. Juntas, cuidaram do garotinho com toda a dedicação. Conforme ele foi crescendo, as duas o ensinaram a falar, cantar, caçar e alimentar-se. O que aconteceu a partir daí? Vocês vão continuar agora a história. A autora Heloísa Pietro. Lá vem Histórias Outra Vez, Contos do Folclore Mundial. Então, a partir daqui, vocês irão contar essa história. O que aconteceu com essa flor? O que aconteceu com esse menino? Então, alguns alunos se confundiram na escrita de certas palavras. O professor já indicou quais são. Sua tarefa é ajudá-los na correção. Aqui é outra atividade. Aqui, ó. Terminem a história. Depois, se quiserem, poderão fazer o desenho, ok? E aí, durante a aula, a gente vai ler como é que ficou o final da história para vocês. Prestem atenção, leiam mais de uma vez se for necessário para entender o texto, tá bom? Em seguida, a gente continua com as atividades abaixo. Ó. Alguns alunos se confundiram na escrita de certas palavras e a professora já indicou quais são. Sua tarefa será ajudá-los na correção delas. Se tiver dúvidas, procure-as no texto original ou no dicionário. Né, Noah? O Noah é nosso aluno que está ficando craque em procurar palavras no dicionário. Todo mundo pode fazer isso, hein, gente? Bem legal. Então, observe. Foi durante a primavera que o filhinho aprendeu a andar e a falar. O que tem errado aqui nessas palavras? Letra B. Todas as tardes a menina visitava o bebê, até que um dia ele se transformou num garotinho forte e saudável. O que tem errado aqui? Presta atenção então, vejam. Ó, como é que se escreve a palavra primavera, tá destacado, tá em negrito, tá? E como é que se escreve? Aprendeu a andar e a falar. O que tem de errado? Escrevam corretamente na linha abaixo, tá bom? A letra B também. Tem palavras erradas, já estão destacadas aqui. Embaixo no livro de vocês tem a linha para vocês fazerem a correção, certo? Vamos para o número 3. Um aluno escreveu a história com trechos fora da ordem. Para ajudá-lo, numere os trechos na ordem correta. Então, observem aqui que o texto está fora da ordem. Ó, a gente vai colocar o 1, 2 e o 3 porque são 3 parágrafos, certo? Começa o 1 por onde? Vou ler na sequência e depois vocês vão colocar na ordem, tá? Nem bem havia saído da toca, avistou uma raposa vindo na direção deles. Dona Coelha sabia que a raposa adorava comer filhotes de coelho e acabou que ela estava faminta. Próximo pedacinho.
Mas se enganou, pois a raposa era uma velha amiga de todos, e todos puderam continuar o passeio felizes e contentes. Um belo dia de sol, Dona Coelha saiu da toca e decidiu dar um passeio com seus filhotes pela floresta. Então, qual é o início, qual é o meio, qual é o final dessa sequência? A outra história, então começa assim. A princesa e o príncipe viveram felizes para sempre. Era uma vez uma princesa e um príncipe que viviam muito solitários em reinos distantes. Um dia encontraram-se por acaso e começaram a conversar. Na hora, apaixonaram-se e decidiram se casar. Foi amor à primeira vista. Então, o que aconteceu aqui? A sequência está fora da ordem, você precisa colocar o 1, 2 e 3, tá bom? Depois a gente vai combinar porque vocês irão escolher um desses para escrever no caderno de caligrafia. A gente está exercitando a letra cursiva. Por falar em letra cursiva, vamos ter também atividades no nosso caderno de atividades de português, aqui ó. O prof vai passar aqui para mostrar para vocês a escrita, ok? A gente vai fazer essas páginas que precisamos treinar um pouquinho mais a letra cursiva. Então vou deixar aqui no quadro e tentar mostrar para vocês o traçado da letra, tá? Segundo ano, então presta atenção, ó. O que precisamos fazer aqui? Primeiro, escreva o seu nome. Então, você vai escrever o seu nome nas linhas. Observem bem como é que tá ficando as linhas, para ver se aparece ali as linhas. Ó, então vou escrever meu nome primeiro. O nome começa com letra maiúscula. Começamos na linha de cima o M, tem 3 voltinhas. O A vai e volta, ó, ok? Se tiver espaço, se você quiser escrever, escreve o nome completo. Então, Regina, vou colocar aqui o R. E aí continua, né? Opa, Regina da Silveira Silva. Regina da, o D vai, a letra A vai e volta, o S, o V, a voltinha, o E, I, Ra. Viram que não parou para escrever o nome? E, Silva. Então, ó, viu? Letra contínua, sem parar aqui no meio, ó. Vou escrever o I e o R, não para aqui para emendar, tá? Ok? O G, ó, Regina. A gente não faz o E para aqui para fazer o G. A gente vai continuamente escrevendo até terminar a palavra, ok? Segundo ano, então, escreve o nome, depois, agora escreva o nome da sua cidade. Moramos em que cidade? Florianópolis. Então, F maiúsculo, começa embaixo para fazer o R. Flor, R, Ri, A vai e volta, N, até a linha, 2 voltinhas, ó. O O já segue em seguida. O, Lis. Ok? Florianópolis. Dá para escrever mais uma vez. Lembrando, segundo ano, não emenda as letras, ó. Não tem nada emendado aqui. A letra é contínua até terminar a palavra. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez? F. O L embaixo vai lá em cima. O, Ri, A vai e volta, Nó, P desce até a linha de baixo e volta, O, Lis, o S. Quando termina que a gente põe os pingos e os acentos.
ok? Dá para escrever de novo, se vocês quiser escrever Campeche, Rio Tavares ou Ribeirão, que é o seu bairro, pode continuar, tá bom? A escrever. Depois o próximo aqui, a gente tem, copia o nome dos dias da semana. Então aqui ao lado já está escrito os dias da semana, ó. Você só precisa copiar dentro da linha, conforme está mostrando aqui. Então vamos lá, ó. Domingo. Letras que sobem, letras que descem. Então a gente tem que respeitar a linha do meio do caderno. Pequeno, não faça um grandão, tá? Dá para escrever mais de uma vez a palavra para treinar. O objetivo aqui é treino mesmo, é exercício para a gente dominar a coordenação. Então faz o D, volta, sobe, do, min, go. O G vai e volta. E faz a letra O, ok? Dá para repetir mais uma vez. Segunda-feira, S minúsculo, G desce, segunda, hífen, feira, o F sobe e desce, volta no mesmo tracinho, feira, bem redondinho. Terça-feira, e aí continua. O T não é um T aberto, tá bom? Não é uma torre. O T vai e volta, olha aqui como ele tá retinho, ó. Então você sobe e volta, na mesma linha, tá? Mesmo traço. Vamos lá. Ter, o R, sa. Ó. Depois põe o cedilha e corta o T. O hífen, feira, F, também sobe na mesma linha, feira. A gente, olha aqui, ó, feira novamente. Feira. Não parou nenhuma vez para emendar a letra. O R já começa aqui junto com o I. O F, o E e o F já emenda aqui no I, o A também, tá bom? Não pode parar aqui no meio para fazer a letra separada, certo? Então observem o traçado para a gente aprender a fazer direitinho, tá bom? Continua daí os nomes da semana, dos dias da semana. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Aqui tem mais atividades. Escreva o nome da sua escola usando letra cursiva. Então, escrevemos aqui o nome da escola, E maiúsculo, começa lá em cima, até a linha do meio. Escola. Engenho. N, olha só, o H, nho, ok? Não comecei o N aqui em cima, ó, tá? Senão fica estranho, vou mostrar aqui pra vocês como fica estranho, ó. Ficou separado, tá vendo? G, se eu começo o N lá de cima, ó, o E já vai aqui, a gente já faz o N, tá bom? Vamos fazer assim para vocês verem novamente. Acender aqui o O que apagou. Engenho. Então, escola. Esse cabe aqui. Engenho. Ó, não parou a letra contínua, ok? Repete mais uma vez aqui o nome, tá? Para treinar bem esse movimento do N, do G, do H, tá bom? Logo abaixo, nós temos
a música do Sapo Pururu para você copiar aqui na linha. Então, observe cada verso numa linha. E cada verso está iniciado com a letra maiúscula. Então, presta atenção na hora de copiar. Tá? Então, vamos lá. Sapo Pururu, vou fazer a primeira linha, depois vocês continuarão fazendo as próximas, tá? Então, vamos lá. Sapo. Está escrito lá em cima. Vamos acompanhar aqui. Sapo Pururu, pois na beira do rio. Então, letra maiúscula para fazer o S do sapo, bem bonito. Sa, ó, o A vai e volta. O P desce, volta na mesma linha. Sapo, hífen, Ru, ok? Na beira do rio. Então, N maiúsculo, duas voltinhas pro N. Na, o B, o E, I, Ra. Do, vai e volta para fazer o D. Ri, O. Ok? E aí, continuando. Quando o sapo grita, quando o sapo canta, a maninha Apple, que está com frio. E aí, continuamos então aqui na linha a escrever mais essa poesia toda, tá bom, gente? Na próxima, a gente tem os meses do ano, ó. Em cima você vai copiar embaixo. Então, começa ali no janeiro. Vamos apagando para ir mostrando para vocês, tá bom? Gente, lembrando que a letra cursiva é treino, tá? Não é fácil a gente fazer. A gente vai demorar um tempinho para aprender. A prof quer que vocês não desanimem, mas vocês precisam se esforçar aí tentando, tá bom? Vai ser igual a letra escrita, a gente demorou um tempinho. Então, janeiro, J maiúsculo, começa lá em cima e vai embaixo, ó. Faz o A. Já. Neiro. Ok? E aí vai, fevereiro, março, abril, maio, continua escrevendo, tá bom? Vamos fazer as atividades de letra cursiva durante essa semana, vocês terão tempo para fazer isso. Depois tem essa estação do ano para fazerem também, certo? Vamos treinar um pouquinho mais a letra cursiva. Escrevam e leiam o que vocês estão fazendo para memorizar, também fazer a leitura, não só repetir o que está escrito, fazer o movimento, né? Os símbolos, mas também tem que ler em letra cursiva. Então, vamos escrevendo e vamos lendo, tá bem? Então, essas são as atividades de português durante a semana. A prof vai mandar tudo escrito, explicando para vocês, e o projeto Pequenos Escritores também vamos começar a semana que vem, vendo o que vocês escreveram, certo? Segundo ano, continuem lendo, se esforçando, tá bem legal, vocês estão conseguindo superar todas as dificuldades. Lembrando que a gente está junto, a prof vai ajudando vocês, tá bom? E vamos trabalhar juntos e vamos avançar, tá bom? Beijo!